Olá pessoal, estamos aqui de volta em mais um episódio do nosso Foxcast, dessa vez o 48, e hoje eu já começo dizendo, prepara o seu coração, porque esse episódio não é somente um bate-papo, é um mergulho no propósito. Hoje a gente vai falar de algo que toca o céu e também transforma vidas aqui na Terra. Mas antes de tudo eu quero, como sempre, começar agradecendo ao nosso Deus. Porque se a gente está aqui hoje comunicando, influenciando, levando conteúdo que edifica, é porque a graça dele nos alcançou primeiro. Então toda honra, toda glória e todo mérito seja dado ao nosso Senhor. E claro, eu não posso deixar também de agradecer os nossos patrocinadores que acreditam nesse projeto, que caminham com a gente e fazem o Foxcast acontecer. Visão Transporte, viu, Silúcia? Muito obrigado por essa parceria. Muito obrigado, Irmã da Luz, MC Transporte. Eu quero agradecer também a Marcos Construtor e Empreendimento na cidade de Marabá, Aranet Telecom, obrigado Rafael, Carinho, obrigado Ana Neuza, ao Dr. Jairo, médico em medicina integrativa, que atende online, é um dos meus médicos, eu indico. A Hiperfarma, Daniel e Poliana, muito obrigado também por essa parceria que vocês têm tido conosco desde o início, e também a Renovar Recapaz. Vasterli e Marley, muito obrigado também por entender que investir no reino é também semear prosperidade. Obrigado à lanchonete Votuca, espalhada entre 5 lojas aqui, lanchonetes na cidade de Araguaína. Rodrigo Damas e Lê, muito obrigado por vocês também não medir esforço para ajudar esse Foxcast que tem um propósito lindo e maravilhoso. Paulinho Moros, muito obrigado também, você e a Valéria, por fazer parte dessa família. E ao Império Tratores, Carlos e Dulcilene, muito obrigado por fazer parte também dessa missão. E ao Grupo Desbrava, que reúne as marcas de veículos mais vendidas de todo o Brasil. A Ford, a Hyundai, o Privilege e a BYD. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, Júlio, por também nos ajudar nessa empreitada. Vocês não estão apenas apoiando um podcast, vocês estão investindo em transformação de vida, criando memórias, histórias. Portanto, muito obrigado pela confiança, gratidão sempre. Que Deus abençoe e faça prosperar ainda mais. E hoje eu tenho a alegria de receber aqui mais uma vez um homem que carrega sabedoria, experiência e um coração voltado para pessoas. O bispo, psicólogo, teólogo, psicoterapeuta e diretor da Casa Social, Ágape Social, José Monteiro Filho. Seja muito bem-vindo mais uma vez, meu amigo, meu irmão. Tudo bem? Eu que agradeço por o convite mais uma vez, estou aqui pela segunda vez e gratidão, né, poder estar aqui hoje para falar sobre a Casa Ágape Social, que é algo que nós temos nos envolvido e temos nos apaixonado por esse trabalho. Realmente é algo que está no nosso coração e poder estar aqui, poder compartilhar das experiências, daquilo que a gente tem vivido, é algo muito salutar, muito maravilhoso, né? Obrigado por atender o nosso convite. E hoje também temos aqui a presença de alguém extremamente importante para a minha vida, para esse ministério, para esse projeto social tão relevante, né? O pastor e vice-diretor da Casa Ágape Social, Coronel Rocha. Seja muito bem-vindo, meu amado, meu amigo. É uma honra ter o senhor aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, meu pastor, muito obrigado. Me sinto muito honrado de poder estar participando aqui desse podcast. E há 10 anos eu tomei a decisão de servir ao Senhor. E servir ao Senhor da melhor forma possível. Também ajudando as pessoas através da Casa Ágape Social. Isso tem sido maravilhoso na minha vida e principalmente na vida daqueles que realmente precisam do apoio que nós estamos levando no dia a dia. Você não sabe o quanto isso alegra o meu coração, porque sempre atrás de um grande líder tem uma boa retaguarda. E você faz parte dessa retaguarda, você, Monteiro, e toda essa equipe que nós caminhamos juntos. Então, eu confio e me alegro muito de ter vocês aqui. Muito obrigado. E para nossa alegria também, nós temos uma convidada muito especial, que faz parte do programa
Ágape Social, não é isso? Eu quero apresentar para vocês a IA. O nome é IA mesmo, diga mesmo seu nome, por extensão, né? Isso só vai gerar um meme, né? A IA, né? Não é inteligência artificial, né? Não, não é. Então, muito bem-vinda. Boa noite, bem-vindo. Muito obrigado. Não, o nome é Irainã, na verdade. É indígena. É indígena. É indígena. E para mim é uma honra estar aqui com vocês pela primeira vez. E eu fico muito agradecida pelo convite. Obrigado por ter atendido o convite. Você daqui a pouco vai contar um pouco dessa história para a gente. E hoje esse episódio está ainda muito especial. Porque além de falarmos sobre a Casa Ágape Social, nós vamos ouvir um testemunho real, né? De alguém que foi alcançado por esse trabalho, não é isso? Então daqui a pouco vocês vão conhecer essa história dessa nossa convidada. Eu tenho certeza que você vai ser tocado profundamente como eu e todos nós, tocar o seu coração. Hoje o nosso bate-papo é sobre algo muito poderoso, servir pessoas na prática, não é isso? O lema da Casa Ágape Social é o qual? A medida do amor é amar sem medida. É amar sem medidas. Então a gente fala muito de fé, mas fé que não se traduz em ação, ela fica incompleta, não é isso? E a Casa Ágape Social é exatamente isso. Fé servindo, sendo viva, fé, amor sendo praticado e vidas sendo restauradas. É o que eu entendo. A fé sendo vivida, o amor sendo praticado e vidas sendo restauradas. Então, a primeira pergunta para o senhor, vou lhe chamar de Bispo Monteiro, então de diretor, então de psicólogo, para quem ainda não conhece, explica para a gente de forma bem simples o que é a Casa Ágape Social e qual é o coração que está por detrás desse projeto. Tá. Como Então, nasceu isso, né? Então, antes de tudo, eu quero fazer uma prévia da minha, embora o senhor já fez, né, no início, mas eu sou funcionário público com atuação há mais de 27, fazendo 27 anos hoje, agora em julho. Sou, por chamada, eu sou pastor, né, e por profissão, agora desde 2019, psicólogo. E, antes de tudo, a Casa Ágape Social ela tem um lema, que é a medida do amor é amar sem medida. Porque nós entendemos que amor ele vai além de sentimento. Amor não é sentimento. Ele é apresentado através do cuidado com as pessoas, da importância que você dá para pessoas. E pensando nisso, né, nós temos hoje a Casa Ágape Social. Casa Ágape Social, ela tem já um histórico, algumas pessoas até, inclusive quando a gente apresenta a Casa Ágape Social em algumas repartições, governamental, não governamental, as pessoas perguntam, mas essa casa surgiu quando? Ela, na verdade, ela é bem antiga, ela é uma das instituições antigas da cidade de Araguaína, porém outro viés, que era o viés de mais na questão de assistência a pessoas em vulnerabilidade, mais como albergado, né? Porém, em 2022, isso lá em 2007 foi a fundação dela, né? 2007, aliás, foi a fundação dessa associação, que é a Associação ABA, Associação Beneficente Ágape. E a partir daí, em 2022, a gente resgatou ela agora com uma nova roupagem, com essa dinâmica de olhar para a situação de vulnerabilidade e vendo a situação de vulnerabilidade da cidade de Araguaína. O nosso diretor em exercício, ele apaixonado por isso, né, por a questão de vidas, era algo que já estava no coração dele desde jovem, e a gente já fazia inclusive essas ações esporádicas, às vezes não um anual em Araguaína, em alguns setores, e a gente deu uma ampliada nesse projeto e criou a Ágape Social. Aí ela hoje é uma das instituições que são das mais novas da cidade, mas já com um trabalho relevante, um trabalho grandioso. A gente tem marcado um novo tempo na assistência social na cidade de Araguaína. Por quê? Porque a gente olha para essas famílias, não que as outras não olhem, mas a gente tem realmente feito jus
né? E a gente ouve com frequência as pessoas dizem, olha, essa casa é um ambiente diferente, essa casa é um ambiente gostoso, a gente chega aqui e não dá vontade de sair, porque a gente tem realmente feito aquilo que é o nosso lema, amar pessoas. Coisa linda, hein? Que maravilha. E você pode nos falar um pouco sobre o objetivo da Casa Social é atender famílias carentes, né? Então, Sim. como isso é feito? Quem são essas famílias? Bom, Quantas famílias já foram atendidas nesse programa? nós começamos o nosso primeiro ciclo no início na verdade, no mês de maio de 2022, né? No dia 2023. Então, hoje a gente está com 2 anos e pouco funcionando. Nós já atendemos, hoje nós estamos no ciclo com 171 famílias já assistidas. E quando eu digo ciclo, porque ela é cíclica, nós temos uma atuação onde a gente coleta essas famílias por indicações, né? Seja dos órgãos, seja dos equipamentos do município. Aí, quando eu digo equipamento, eu falo a respeito do CREAS, CRAs, né, das UBSs. Então, todos os equipamentos têm liberdade, como também a população de Araguaína, elas indicam, né? De repente, alguém conhece uma pessoa que está numa situação de vulnerabilidade, precisando de um suporte, nós acolhemos essa pessoa na casa e ela fica conosco durante 3 meses, recebendo a nossa assistência. Hoje, nós já contamos com 727 pessoas assistidas durante esses Uau. 2 anos e pouco, né? Quase 3 anos, onde a gente teve um atendimento diversificado. E o que a Casa Social oferece? Né? A Casa Social oferece o atendimento médico, que a gente tem parceria também com a Secretaria de Saúde. Alguns são médicos que já atuam na casa, outro voluntário, ou até mesmo por essa parceria que a gente tem com o poder público, com a rede, né? A gente usa esse termo rede para os outros equipamentos. Então, com a rede, a gente tem essa parceria onde a gente já ofertou 637 consultas médicas, em torno de 400, quase 450 consultas psicológicas, e não só porque quando você vai para a rede, Apóstolo, tem uma diferença do nosso trabalho. Porque quando você vai para a rede, por exemplo, na educação, na saúde, eles usam a escuta. É diferente do nosso atendimento, que é o quê? É um acolhimento para a escuta. Você vai no CRAS, no CREA, às vezes não fazem a terapia, eles não fazem porque eles não dão conta. Há um acúmulo muito grande de serviço. E a Casa Social ela vai mais além, porque além da gente fazer a escuta, que é essa prévia inicial dessas famílias, a gente também faz a terapia, que é o acompanhamento psicológico. Então, a gente tem esse serviço, além de nutricionista, além de atendimento odontológico, né? Então, dentro desse projeto, a gente, às vezes, tem muitos parceiros da cidade que recebem os nossos pacientes. Nós não temos ainda, por enquanto, não temos o consultório, mas está algo que já está em andamento para que aconteça, né? Então, como a gente não tem, a gente absorve muito também na UBS, mas toda essa logística de realização, de locomoção desse pessoal é feito por nós. Todos os nossos assistidos ou os nossos usuários, inclusive a gente até tem questionado muito em se tratando do poder público para mudar esse termo usuário, né? Porque conjectura com outras situações, né? Então, os assistidos da casa, eles são essas pessoas que durante o período que eles estão lá, eles têm essa cobertura nas ações de transporte, durante essas ações, aquilo que a gente não oferece, mas o poder, temos parceria, a gente leva, se é para um atendimento médico, odontológico, a gente faz esse processo. Eu entendi. Quando eu perguntei qual é o coração por detrás desse projeto, porque muitas pessoas não conhecem e até julgam, né? Quais são as intenções, por que foi criado, entendeu? Qual a intenção dessa casa, se é trampolim político, se é lavagem de dinheiro, qual a intenção por detrás, se é da igreja, enfim. Quando eu perguntei isso para o senhor, foi para a gente saber, para que as pessoas saibam qual realmente é a intenção da criação do projeto
do programa da Casa Ágape Social, dentro da Associação Beneficente Ágape? Antes de tudo, a gente tem que pensar que, como eu disse no minha fala inicial, um coração apaixonado por vidas, né? Um coração, quando você tem essa sensibilidade de que o amor precisa ser além de sentimento, como eu disse, tem que ser algo que você possa expressar através do cuidado, né? Então, ele nasceu com esse entendimento. Ela não tem um viés político, né? Ela não é uma lavagem de dinheiro, mas é o que brotou no coração de um líder, né? Que parte de uma primícia, eu digo isso, de um coração apaixonado, ele apaixona multidões, né? A gente vê muitos exemplos bíblicos a respeito disso, de homem ser tão apaixonado pelo Evangelho, dizer, Senhor, me dá, por exemplo, John Knox naquele tempo chegou a orar e dizer, Senhor, me dá a resposta, então eu me mato, né? Então tem que ter um coração apaixonado. E esse coração apaixonado transbordou para uma igreja apaixonada, que foi apaixonada por amor, que é a Igreja Ágape, né? Hoje ela é a fiel mantenedora, eu uso esse termo, porque ela é quem é a base, quem é o princípio da criação desse projeto e quem dá o suporte, tanto para nós mesmos, a equipe, o suporte de direcional, espiritual, cobertura. Então a gente tem isso. E hoje a gente vê o seguinte, o que está por trás de tudo isso? Cuidar de vidas. Hoje, eu fico analisando assim, apóstolo e demais presentes, hoje nós temos uma distribuição, sem levar em consideração ainda, eu estou falando de 8º ciclo. Nós já tivemos 8 ciclos, já tivemos esses atendimentos. E ainda falta esse que está fechando sábado agora, nós fechamos mais um ciclo de 3 meses. Mas hoje nós totalizamos quase 21 mil toneladas de alimento. Uau. Quase 21 mil toneladas de alimento. E roupas. E não são alimentos doados, assim, alguém vai lá e doa, não, são alimentos que são adquiridos por doações financeiras e que a casa compra lá no mercado, né, da cidade. Isso hoje é o seguinte, a gente já tivemos vários mecanismos de arrecadação, né, tipo, colocando lá na igreja, que a igreja ajudava através dos imãs, né, um quilinho de alimento. Mas hoje a gente tem o poder de compra, que é o quê? A gente hoje, praticamente quase 100% da mercadoria que entra no nosso mercado, ela vem através de compra mesmo nas lojas, nas distribuidoras, então nos supermercados. Então a gente tem um mix de mais de 100 produtos. É o nosso mix. Não é, por exemplo, você pega uma cesta básica, geralmente ela tem de 15 a 17 produtos. Mas daqui a pouco você fala mais sobre o mercado, né? Então, assim, hoje se a gente fosse colocar em valores, hoje nós já chegamos a quase 300 mil de investimento na compra desses produtos para poder distribuir. Coronel Rocha, impressionante, né? Os dados, né? Como funciona na prática a entrada dessas famílias no programa da casa? E a quem pode procurar ajuda? Como é feito o atendimento? Como vocês organizam tudo isso? Bom, antes de tudo, Mateus 22, 39 diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, assim, eu trabalho na parte mais operacional para que a casa funcione. Temos muitas pessoas que colaboram, que nos ajudam, que fazem parte, que fazem realmente funcionar. E como é que acontece? Essas famílias elas são indicadas por qualquer pessoa. Qualquer um que perceba uma família em situação de vulnerabilidade, seja onde for aqui dentro da cidade. Então, né? Pode vir através da prefeitura, pode vir através da igreja, pode vir através da própria comunidade. Quem quiser indicar, é só ligar na Casa Social? Afirmativo. Lá qualquer pessoa pode indicar, o poder público indica, a população indica, nos repassa o nome dessas famílias, contatos, e nós iniciamos uma visita. Vamos lá fazer uma visita para fazer um levantamento
da situação daquela família, para ver se de fato ela se encaixa para tomar parte, para fazer parte do projeto, né? E eu me sinto assim muito feliz, porque eu sou o primeiro que desloca na casa dessas famílias. Nós já estamos indo para o Fernando, fechando o novo ciclo, mais de 100 famílias atendidas. Desde o princípio eu tive a felicidade de estar fazendo esse trabalho de ir na casa dessas famílias e ver de perto, ter esse primeiro contato. Só Né? só ajudando 171. 171 famílias, né, já atendidas até então. Vai o senhor e mais alguém? A gente sempre desloca aqui, vai eu, né, vai a nossa assistência social, a AISA, que é quem toma de conta dessa questão de fazer o levantamento. Nós apoiamos O estudo social. o estudo do levantamento social dessa família, para a gente verificar mesmo a situação, comprovar e verificar se ela vai poder fazer parte, né? E eu me sinto feliz porque vocês não imaginam a alegria dessas pessoas quando nós chegamos na residência delas, né? Eu posso dizer que eu sempre observei, nesse bom tempo que nós estamos trabalhando aí, que a maior parte dessa família são mães só, com filhos, com 1, 2, 3, 4 filhos. Nós já atendemos famílias aí com 5, 8 filhos. E a gente observa na grande maioria que são mães só, procurando de toda forma sobreviver e precisando do apoio daquele que realmente tem um coração apegado ao Senhor e sabe que nós precisamos ter essas obras. Não adianta a gente ficar só ali, né, entre 4 paredes, por exemplo, na igreja. Não, a gente precisa ter essas ações. E eu me sinto assim feliz porque sou o primeiro a chegar nestas famílias, nessa parte operacional, de fazer esse contato juntamente com a assistência social, de fazer esse levantamento. E quando a gente chega lá, muitas famílias estão numa situação realmente terrível, sem alimentos, doentes, né? E a gente tem a oportunidade de pegar essas pessoas, trazer para casa a Ágape, e ali toda uma equipe, toda uma estrutura, muita gente trabalha para que essas famílias sejam, né, cuidadas, sejam restabelecidas. Isso para nós, para mim, por exemplo, é maravilhoso. E para todos nós, toda a equipe que faz parte desse projeto, é uma alegria muito grande quando a gente vê essas famílias voltarem a sorrir, voltarem a comer, né? A gente fica vendo aí, que nós vamos ajudar a África, vamos ajudar não sei aonde. Meu povo, aqui na nossa cidade, nós encontramos famílias, e muitas, em situações realmente que precisam desse apoio, precisam do alimento, precisam do amor, do abraço. Eu me sinto feliz que a maioria das crianças dessas famílias, quando a gente chega, eles se apegam muito, né? E eu fico muito feliz, a gente se sente o pai dessas crianças no momento que a gente chega, que a gente sente essa necessidade de cada um, a gente vê isso no olhar delas, né? E a gente se sente feliz de poder, né, trazer essas famílias para dentro da Casa Ágape Social, para esse projeto maravilhoso. Tem algum programa específico para crianças? Nós temos lá o chamado Ato de Justiça. Então, enquanto as famílias, a mãe e o pai são atendidas, né, no dia das ações pontuais da nossa casa, na busca dos alimentos, no vestuário, atendimentos diversos, essas crianças vão para a área de lazer. Vocês não imaginam a alegria que a gente vê nessas crianças quando elas se deparam com a piscina. Nós temos uma piscina na nossa área de lazer, nós temos nossos brinquedos, o nosso parquinho. Então, para a grande maioria dessas crianças, isso é uma novidade que ela só via aqui por lá na televisão e não tinha essa oportunidade de estar naquele lugar. Então, assim, para nós, de uma forma geral, toda a equipe, todas as pessoas que contribuem, para nós isso é maravilhoso. A gente poder ver o sorriso no rosto dessas crianças, a gente poder ver a alegria das mães, né? E poder ver o seu filho ali na piscina, poder ver o seu filho num brinquedo, coisa que eles não têm essa oportunidade. A maioria mora distante do centro da cidade, nas periferias, vamos assim dizer, e eles não têm essa oportunidade. Então, eu me sinto realizado, me sinto feliz de poder fazer parte desta equipe e de ter essa oportunidade de estar trazendo essas famílias ali para a Casa Ágape Social e dando essa oportunidade, esse momento de alegria e de felicidade para eles. É maravilhoso. Que coisa linda, né? Bispo Monteiro, diante de tudo isso, a Casa Ágape Social ela oferece
algo mais do que assistência básica, né? Você podia falar um pouco desse fluxo da casa? Você pode falar o que a casa oferece além da assistência básica? Então, a Casa Ágape Social, ela foi pensada e planejada com assistência ampla. Hoje a gente tem atendimento multiprofissional, né? Nesses atendimentos, a gente tem um atendimento psicológico, atendimento que já tem um atendimento social, porque uma coisa é, quando eu falo atendimento social, não é só assistente social e fazer essa visita, mas existe a questão da inserção. Por exemplo, existe algumas pessoas que elas não sabem o direito que têm de se cadastrar em um determinado órgão do governo, atender uma necessidade que ela tenha. Então aí a gente encaminha, mesmo dentro da casa, para assistente social, para esses esclarecimentos e essas ajudas. Então nós temos a psicologia, assistente social, nós temos assistência jurídica, né? Nós temos assistência médica, nós temos a fisioterapia, justiça restaurativa, que é uma parceria que a gente tem com o poder público através do fórum, né? Nós temos a odontologia, nutricionista, todos esses são os atendimentos em se tratando de atendimento multiprofissional da casa. Mas a casa oferece só isso? Não. Ela também atende através de cursos, né? Por exemplo, até o 8º ciclo nós fechamos mais de 600 pessoas capacitadas. Dentre elas, né, logo mais, a Iraína é uma dessas pessoas, né, e por isso que eu fiz o convite para que ela viesse, né, porque é um exemplo para mim das passadas na casa. Então, assim, além da questão da multiprofissional, a gente tem a estética, que hoje, inclusive, nesse ciclo, nós diversificamos o acesso dessas pessoas para a via e para casa, por exemplo. Nas ações pontuais, a gente busca, aposta. Só que durante as ações semanais, cursos, atendimentos, nem sempre a gente dispõe de carro, porque nós não temos carro, nós fazemos isso nos nossos carros, né? Então fica a deixa, se alguém quiser já doar um carro para a gente, né, um carro para a gente fazer esse trabalho, porque há essa necessidade. Nós temos situações, né, que a pessoa precisa de um atendimento e ele não tem como vir. E aí a gente deslocou o curso hoje de manicure e pedicure para o Deus é Fiel. E lá a gente está tendo uma adesão muito grande. Quando a gente teve, por exemplo, em média de umas 20 pessoas, 25 pessoas fizeram o curso na casa, praticamente em uma só ação desse ano a gente está com 10, 12 pessoas lá já fazendo o curso, terminando essa semana que vem. Então, assim, além disso, nós temos gastronomia. Hoje nós temos no nosso checklist de cursos pintura predial, que nós não demos conta de fazer, porque geralmente a gente prioriza mais as mães solo, e elas não têm condição de fazer a pintura predial. Gestão financeira a gente faz pontualmente ações, inclusive sábado agora a gente vai ter um palestrante falando sobre gestão financeira. E uma equipe da saúde também vai falar sobre isso, que é algumas parcerias que a gente tem lá no Deus é Fiel amanhã. Então a gente tá fazendo essa ponte, né? Mecânica também foi outro curso que a gente tentou implantar, mas não temos homens o suficiente para fazer, porque geralmente a maior parte é mulher. Curso de vendas também não, mas temos o curso de material de limpeza e artesanato e musicoterapia, ou seja, hoje, se os filhos, não só musicoterapia, mas escola de música mesmo, se o pai dessas famílias quiser colocar o filho, a gente tem escola de música, nós temos a sala própria para ensinar. E aí vem a questão assistencial, que é mercado bazar. Então esse é o trabalho da casa. Você pode falar um pouco sobre o mercado e o bazar? Então, esse aqui é o nosso xodó, né? O mercado, o bazar geralmente é mais tranquilo, assim, quando eu digo, algo que já se faz, né? Hoje quase todo mundo, todos os pontos têm bazar, então algumas igrejas fazem essas doações, outras instituições sempre tem. E, então é algo que já é corriqueiro, né? Que a gente ganha doações, às vezes roupas novas, roupas em perfeito estado, é feita uma triagem, uma escolha nessas roupas, para ir para o nosso bazar, para a nossa lojinha, né? Que é uma loja que fica montada o tempo todo na casa. Então ela é feita essa escolha, colocado ali e as famílias têm acesso a esses produtos, né? A gente usa o termo compra,
mas é um termo fictício e para que eles criem na mente a ideia de que eles precisam ter gestão financeira. Mas todas essas compras são feitas através de uma moeda própria chamada solidária. Essa moeda que a gente oferta para eles, na triagem da casa eles já têm a quantidade solidária que eles terão para o mercado e bazar. Agora, o mercado solidário, esse é o nosso xodó. Eu falo assim, que é de encher os olhos, porque todas as pessoas que entram, eu convido você que vai assistir esse podcast, e vai divulgar para outras pessoas, para que você vá conhecer o nosso mercado. Porque é assim, algo diferenciado. Por exemplo, Ele fica aberto o tempo todo na casa? a casa toda está aberta à visitação de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia, das 14 às 18. Sempre a gente tem a nossa equipe na casa. E às vezes até nos sábados, né? Por exemplo, eu estimulo muitas pessoas a irem no sábado de ação, que é quando eles vão ver o poder de compra dessas pessoas. As caixas e caixas de mercadoria que eles levam. Porque esse sábado de ação é uma vez por mês? Uma vez por mês a gente tem o dia D, que é o dia que a gente precisa buscar todas essas famílias para elas irem fazer as compras. E detalhe, apóstolo, nós não fazemos doação de cesta básica. Nós temos um mercado, de fato, com parte de frios, com parte de secos, com parte de material de limpeza e higiene pessoal, onde as pessoas vão escolher o que eles querem comprar com a moeda solidária. Para fazer o rancho do mês. Para fazer o rancho do mês. Então, elas chegam ali, pegam o carrinho de compra, como se estivesse no supermercado, entra no nosso mercadinho, eles escolhem o produto. Né? Uma família de 5 pessoas, por exemplo, quantos solidários ela recebe? Ela recebe em média aí de 60 a 70 solidários, de acordo, porque a gente leva muito em consideração também a renda per capita. O que é isso? Para o poder público, uma pessoa ela é considerada em situação de vulnerabilidade, por incrível que pareça, que é uma coisa assim até estarrecedora, ela tem que ganhar menos que R$305 por pessoa. O que se faz com R$305 uma pessoa na casa? Né? Se tratando, se for só para alimentação, tudo bem, mas é para a pessoa comer, vestir, ter a internet dele, ter a água, ter energia, ter, às vezes até o aluguel. A maior parte dessas pessoas não tem aluguel, não tem casa. Então é o seguinte, de acordo, a gente leva em consideração isso. Por exemplo, de repente eu tenho uma família que tem 5 pessoas e ele recebe 60 solidário. E eu tenho uma família que tem 5 pessoas que ele vai receber de 70 a 80 solidário. Por quê? Porque nessa triagem que a gente faz, muito criteriosa, a gente vai saber qual é a realidade dessa família. Às vezes é uma família de 5 pessoas que sobrevive numa casa com o suporte que as crianças têm do Bolsa Família. Tem essas 5 pessoas no Bolsa Família, elas vão receber aí hoje está em torno de R$150 o Bolsa Família por criança. Sim, então é o seguinte. A faixa etária vai pela idade. Pela idade. Acima de 7 anos, eles já ficam com R$50. Abaixo dos 6 anos, são 150. Então vamos supor, se essa família tem, ela vai receber 700, 600, 550, quando muito R$750 por... Então a família ganha lá 80 solidários, né? Eles vão comprar, eles escolhem o que eles querem dentro do mercado e os preços lá da mercadoria. Como é que é esses preços? É muito caro. Toda a nossa mercadoria é 1, 2 e 3 solidário. Ou seja, uma pessoa que chega no nosso mercado com 80 solidário, ele sai com poder de compra de R$600 a R$700 de compra. Não. Por que eu posso falar isso? Porque a gente, o único produto hoje, porque teve um tempo que o arroz estava o preço mais inflacionado, a gente era 3 solidário o arroz. Hoje é 2 solidário, 5 quilos de arroz. 1 solidário, 1 litro de óleo. 1 solidário, 2 quilos de açúcar. Agora, tudo isso foi pensado por quê? Foi pensado porque, na verdade, o que a gente... Esse dinheiro, leva eles lá para fazer essas compras. Para que eles possam... Porque, na verdade, a maior surpresa nossa, apóstolo, é que muitas pessoas, elas não sabem nem comprar. Porque elas não têm o hábito de comprar. E consumir. E, às vezes, consumir. Por exemplo... Quando a gente começou na casa, eles não, como eles compram aquilo que é emergencial. O que é emergencial na casa? O arroz, o básicozão.
Então é o seguinte, eles chegavam lá, a gente compra, por exemplo, R$ 2.000 de frutas e verduras, é o que a gente compra todos os meses. Certo. Você chega lá hoje, a gente está organizando o mercado, é R$ 2.000 e pouco de frutas e verduras. E eles não levavam. Foi preciso o trabalho da nutricionista, através de palestra, começar a orientar, olha, precisa comprar, porque isso faz parte de algo que é prioridade dentro de uma casa. Então, como eles não sabem fazer essa compra, a gente orienta, esse mercado funciona dessa forma, não é porque uma coisa é eu chegar e dizer, ó, tem 5 cestas básicas para você aqui, porque você tem 5 famílias, 5 filhos, né? E ele chegar ali não ter o poder de escolha. E o trabalho é dignidade ao alto da casa. Então eu quero que essa família se sinta digna. E as pessoas não têm noção de quantas vezes a gente chora ao ver um filho chegar no mercado e dizer, mãe, eu nunca comi o Nescau cereal, compra um para mim. Mãe, eu quero um todinho. Mãe, eu quero um biscoito recheado, que eu não tenho. Então, assim, e a mãe, às vezes, não se conter e chorar. Dizer assim, eu não tinha nada em casa para comer, meu filho tem poder de vir aqui. E o filho olhar e dizer assim, a gente pensa assim, em se tratando de dignidade, esse filho chegando lá na rua dele, na casa dele, e alguém chega, nós acabamos de vir, nós vamos fazer compra. Essa palavra-chave, né? É dignidade. Que é o seguinte, é o pai de família saber o filho dele, ele entrar no mercado com o filho dele e o filho dele vê ele comprando. Porque o menino não tem ideia de que ele vai pagar com solidário. Ele vê ele comprando, né? E isso é maravilhoso. Gente, a gente fica emocionado com tudo isso, né? Eu imagino como vocês tenham visto muitas histórias marcantes, né? Tem alguma que mexeu com você, bispo? Você, coronel, que represente assim, um impacto da casa social? Começa com você. Sem dúvida nenhuma, nós temos muitas histórias, né? Eu me recordo de uma família que nós fomos visitar, uma mãe solo, com 4 crianças, e ela se encontrava realmente numa situação muito difícil, sem alimentação, sem ninguém que pudesse dar a mão para ela, né? E quando nós chegamos, ela nos disse que tinha passado a noite toda orando, pedindo a Deus, por ela e pelos filhos dela, que alguém lhe desse a mão para ajudar naquele momento de dificuldade. E ela nos disse que o Senhor disse para ela, não se preocupa não, que nós estamos enviando anjos. Eu me lembro bem disso, ela disse isso para nós quando nós chegamos. Olha, Deus me disse ontem que está enviando anjos para me ajudar nesse momento de dificuldade. E nós chegamos nesse momento. E eu virei para ela e disse assim, pois pronto, os anjos chegaram. Eu disse isso para ela na hora porque eu me senti, digo, Deus realmente nos enviou aqui, porque realmente era uma família grande, eram 4, eram 5 filhos, e realmente uma situação muito difícil, um local pequeno, desorganizado, quase nenhuma estrutura, e uma mãe pedindo ajuda de tudo que era lado. Então, quando ela nos disse isso, nós chegamos, a equipe chegou, ela disse, olha, Deus me disse que estaria enviando anjos para me ajudar. E eu tomei a liberdade desse momento de dizer, pois pronto, os anjos chegaram. Nós chegamos porque Deus está nos enviando para te ajudar nesse momento de dificuldade. E assim foi, nós atendemos essa família, levamos para a casa social. Esse atendimento é quanto tempo? Esse atendimento, as famílias são atendidas por 3 meses consecutivos, né? Nós temos uma ação a cada mês pontual. Essas famílias, nós vamos buscar essas famílias em casa. E as pessoas perguntam, mas como é que essa família que tem lá do Deus é Fiel, como é que a família do Deus é Fiel? Porque a nossa sede fica no centro da cidade, né? Às vezes até as pessoas perguntam, mas como é que essas famílias vão sair do Deus é Fiel para vir aí? Não, nós buscamos esses voluntários, nós temos uma equipe maravilhosa de motorista, com seus veículos, que toda vez que nós precisamos, esse pessoal se junta a nós e nós buscamos essas famílias, trazemos para a nossa sede, servimos essa família de todas as maneiras possíveis e depois nós retornamos com ela para casa, com seus alimentos, com suas roupas, as crianças participaram, brincaram, e a gente vê no rosto daquela mãe, daquelas crianças,
a felicidade de ter tido a oportunidade de ser atendido de uma forma que eles nunca imaginaram que seriam. E eu digo isso porque eu vim de uma família que passou por dificuldades. Eu passei por dificuldade, passei por fome. Eu sei o que é isso. Então, quando eu chego num local, numa família, para fazer o primeiro contato, que eu vejo aquele sorriso no rosto da mãe, de família, das crianças, dizer assim, chegou ajuda, aquilo para nós é maravilhoso. Eles nem imaginam o tamanho da equipe que tem por trás, eles não imaginam que um homem, né, sonhou com isso e aquilo está se realizando na vida dela. E nós estamos fazendo exatamente aquilo que o Senhor nos enviou para fazer, que é para ajudar essas pessoas carentes, essas pessoas que realmente precisam deste apoio. Isso para nós é maravilhoso. Então a gente leva essas famílias, elas são atendidas durante 3 meses, ali pontualmente. Nós temos os cursos que o bispo já mencionou, porque a ideia nossa não é só dar a comida, não é dar só a roupa, não. Primeiro é dar dignidade para essas pessoas. E também os cursos, para que esta família, depois que ela passar esses 3 meses, ela tenha condições, ali através de um curso que ela recebeu, ela tenha condições de fazer uma renda e continuar dando dignidade para a família dela. Ter condições de comprar o alimento, de pagar o seu aluguel, a sua energia. Então, essa é a nossa vontade, é de ver essas famílias realmente felizes e alegres e saindo desta situação de falta de tudo. Né? Então, como eu disse, o nosso líder sonhou com isso, né? Colocou para nós, chamou toda a equipe abraçou, e o Senhor Jesus permitiu que nós estivéssemos colocando isso em prática e ajudando essas famílias. Isso para nós é maravilhoso. Eu volto a dizer, eu fico assim maravilhado quando a gente chega e as pessoas percebem que aquela situação de sufoco está se encerrando naquele momento. Né? E também sem falar do alimento espiritual que a gente leva para aquelas pessoas. Que não é só o material, não. É o apoio também, que a gente às vezes chega na casa dessas famílias, elas estão arrebentadas, a gente às vezes chega e tem gente com ideação da fim na sua vida, pela situação que passa, e a gente chega e traz aquele alimento também espiritual, a gente fala do Senhor, a gente não fala de religião, a gente fala do Senhor. A gente traz a palavra para aquelas pessoas, a gente louva com elas ali, a gente ora com elas e a gente leva também esse alimento que para nós é muito importante. O principal. É o principal. E você, Bispo? Tem alguma história que marcou o seu coração até hoje? Várias, né? Eu fico pensando, né, cada gente são 171 famílias, a gente vai absorvendo um pouco de cada, né, a realidade de cada um, que a gente tem esse contato. Mas quando foi nos dada a abertura para estar aqui falando da Casa Social, dentre todas as famílias eu pensei na Irainã. Né? Para mim, inclusive na última ação que a gente teve, estivemos ali uma festa para as crianças do dia da Páscoa, né? Com ovos de Páscoa e tudo. E aí a gente convidou ela para ir, que ela é do 5º ciclo, e a gente convidou ela para ir na ação com os filhos, né? Porque a gente criou essa afinidade justamente pelo empenho dela. E eu nem estava no meu coração fazer nenhuma exposição lá, mas quando eu a vi os nossos parceiros que estavam com a gente, os patrocinadores daquela ação, os voluntários, então eu falei, eu preciso fazer algo. E aí foi inclusive muito emocionante, eu não me contive, muita gente chorou, por saber a história da Irainã, né? A Irainã, alguém indicou a Irainã para a gente, a do Deus é Fiel. E uma pessoa que já trabalha no Deus é Fiel, já como uma ONG. E a Irainã, ela tinha uma casinha bem simples, né? Bem simples mesmo. Me lembro que uma vez o motorista que levou ele voltou impactado, bateu uma foto e disse, Bispo, o que nós vamos fazer por essa mulher? Olha, um empresário, inclusive, que é voluntário da casa, ele disse, o que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer? Olha a situação dessa casa, essa mulher com 3 filhos, sozinha. E aí a gente foi, vamos orar por ela. Oramos e assim, Deus abriu as portas através dessa pessoa que indicou ela para casa e construiu uma casinha para ela. Né? E a Irainã,
começou sendo cuidada na casa na parte alimentar e também de curso, né? E por que que ela chamou muita atenção? Pela garra dela, pela coragem, sabe? Ela não se deu por vencida diante de uma situação totalmente caótica, né? E isso é bom porque é inspiração para outras famílias que acham que não tem saída, que não tem jeito. A Irainã, ela rapidinho, né? Ela saía da casa dela na época para fazer os cursos na casa. Deus é fiel, nós estamos na Ademar Vicente Ferreira, próximo ali da pecuária, antiga pecuária, né? Então, assim, é uma logística muito louca, você dá quase 3 quilômetros, 4 quilômetros para ela vir de bicicleta. Ela começou a fazer o curso e nesse percurso ela teve uma lesão no braço, né? E aí, de repente, a gente pensou, poxa, a Irainã não vai continuar. Mas era a primeira que chegava em todos os cursos. Então ela vinha, ela se dedicou, ela não parou só por a questão do alimento. E aí, né, ela começou a fazer, inclusive foi uma das únicas que fez todos os cursos que a casa ofertava. No dia que nós reunimos o pessoal para a gente fazer a entrega dos certificados, com um jantar especial para esse pessoal, ela nem saía mais da plataforma, né? Não, Ana, tu fica aqui que tu vai receber de novo, para não ficar nesse vai e vem, né? Porque ela recebeu todos os cursos. Então, o exemplo motivou não só... Se eu fosse falar de cuidado, fosse falar de assistência, não, cada caso é diferente. Por exemplo, como profissional, essa semana a gente não pode absorver passada, mas absorvi a questão de uma senhora, mãe de duas filhas, que eu tive que, na hora do atendimento, ela chegou com uma crise tão grande de ideação suicida que ela tinha esperado as filhas saírem para poder praticar o ato, né? E aí ela chega, alguém interrompe, ela vem para o atendimento e diz, eu não tenho nada em casa, eu não sei o que fazer. E eu percebendo que ela estava muito desorganizada mentalmente, chamei um dos colaboradores, falei, ó, pega aqui o cartão, porque ela tinha ido no psiquiatra, mas não tinha comprado o remédio. Então, assim, a gente vive isso todos os dias na casa. Ó, pega aqui, vai lá, compra o remédio dela, traz o remédio. Ela não vai sair daqui, porque eu não vou ser conivente num episódio fatídico na vida dessa senhora e saber que ela saiu do meu consultório, que ela saiu da Casa Social Água, né? E aí houve a intervenção ali, acolhimento. Essa pessoa hoje está melhor, está superando a situação, porque a gente está fazendo acompanhamento. Ela está sendo acompanhada psicologicamente. E naquele momento a casa deu esse amparo, porque eu sou a casa, né? A gente é a casa. E a gente faz isso constante, direto, né, Pastor Rocha? Às vezes você chega numa família dessa e você vai fazer o quê? Não, toma aqui um dinheiro, vai ali comprar um lanche para os meninos, porque tem que fazer. Então, assim, são muitas experiências, são coisas assim que é apaixonante. Só quem está na Casa Ágape Social sabe o que a gente vive, o termômetro na vida da gente de emoção. É uma emoção de uma forma, é uma emoção de outra, e a gente vive nesse termômetro, essa oscilação emocional o tempo todo, porque é gratificante. E agora você que está nos assistindo, preste bastante atenção, porque uma coisa é a gente falar, né? A parte teórica, outra coisa é a gente ouvir quem viveu, né? Verdade. Então eu queria que você, Iá, né, falasse um pouco para a gente da sua experiência, da sua vida, da sua experiência na Casa Social. O que a Casa Social representou para você? E para a sua família, né? É verdade. Em primeiro lugar, eu sou muito grata a Deus por tudo e por vocês também aparecerem na nossa vida. Realmente, como o pastor falou, quem me indicou, assim, que chegou até mim e me falou, foi um pastor que ouviu o patrão dele falando, você não conhece uma família que necessita de uma ajuda? E meu pastor pegou e falou assim, sim, eu conheço uma, e ela precisa muito. Porque é igual vocês mesmos já falaram, ajudar com cesta, essas coisinhas, é lá que um mês, quando você tem uma condição de poder achar alguém para lhe ajudar. Então, ele pegou e falou de mim. E aí, ele chegou até a mim também, o pastor, e comentou se eu queria
essa experiência de conhecer, de me cadastrar nesse grupo de família, né? E eu peguei e falei, sim, toda ajuda é bem-vinda. Eu falei pra ele desse jeito, toda ajuda é bem-vinda. Então ele veio, falou lá com o patrão dele, e depois de quase uma semana, a primeira pessoa que abriu o celular na minha casa foi a Asla. Eu nunca vou esquecer. Ela chegou lá, ela até se emocionou também na minha condição, porque eu morava num barraquinho feito de forro e aquelas madeirinhas fininhas, né, que o povo usa. Pallet. Sim. E ela se emocionou bastante ao ver a minha condição. E aí ela foi lá, fez o cadastro, aí me falou como é que era, os 3 meses e tudo mais, que ia uma equipe indo até lá buscar a gente, porque a gente não tem condição de estar indo. Então essa pessoa foi lá, que foi esse que o motorista que o pastor que falou, que se emocionou também. Todos que passaram por lá se emocionaram demais. Até eu me emociono às vezes ao lembrar, porque para mim era triste, mas graças a Deus hoje não é mais. Foi triste, mas não é mais. E a casa me acolheu de uma forma maravilhosa. Maravilhosa em todos os círculos. Tanto o mercadinho, tanto também pelo bazar, mas principalmente porque, vamos se dizer assim, por mim, eu fiz uma segunda família lá. Que o pastor Rocha, principalmente, os meninos amam ele. Inclusive, quando ele fez o convite da agora, né? De uma ação que teve na casa, os meninos se emocionou demais. A senhora tem quantos filhos? 3 filhos. E é casada? Um menino, uma menina e um bebê pequeno, também homem. Bebê. Uhum. E aí eles se emocionaram demais pelo convite. Falaram até assim, opa, nós vamos ver o nosso padrinho. A senhora tem marido? Não. Não tenho marido. Eu cheguei na casa, mãe solo mesmo, só dos 3 pequenos, numa condição bem precária mesmo. Mas, graças a Deus, Deus tem nos abençoado. Tem enviado pessoas maravilhosas que também nos ajudou, nos acolheu. Eu passei pela psicóloga também, porque eu estava muito abalada com um bebê pequeno. A condição da casa não é fácil para ninguém, mas eu tive força lá na casa. Alguém me ouviu, porque a gente guardar pra gente é muito ruim. Você não tem ninguém para conversar ou contar o que está se passando. Então lá teve alguém que me ouviu, me acolheu e me ouviu. E me disse que dali em diante não ia mais soltar a minha mão, que ia estar comigo ali. E foi isso que a casa fez na minha vida. Na vida dos meus filhos, ajudou muito eles. Tinha algumas consultas pendentes, não tinha como me deslocar às vezes. E era muito difícil, porque até então, igual o pastor falou, eu tinha só uma bicicletinha. Às vezes eu tinha que revezar, às vezes levo o pequeno, marco uma consulta, levo ele, às vezes eu tenho que marcar para outro, no outro mês, levo a outro. E era difícil demais, mas a casa foi uma parte que me acolheu demais. Até falo para ele, se eu pudesse voltar, eu ia me emocionar mais ainda. Mas eu tive a experiência de voltar lá e rever cada um, novamente, o pastor Rocha, o José, a Yasla. Eu queria também ter revisto a Maria, mas eu soube que a Maria saiu da casa, mas do mesmo jeito ela está no meu coração. Que incrível, a Maria é uma das cozinheiras, né? Os meninos amavam a comida dela que fazia na casa. Só que os meninos lembram de cada um, com muito amor, com muito carinho. E a experiência que eu tive lá foi maravilhosa. Eu me senti muito acolhida, eu me senti em casa. Qual a sensação de entrar no mercado daquele e poder comprar o que a senhora quer muito levar para emocionante, casa? muito emocionante. No primeiro dia eu não sabia nem o que comprar, não era pastor, não sabia nem o que comprar, meu Deus, será que é tudo isso aqui mesmo? Ou será que não é? Eu sou algumas coisas, igual ele falou, porque às vezes a gente tem medo mesmo, a gente só pega o que é um alimento mais grosso que necessita mais, né? Então, umas vezes para comprar uma fruta ou uma verdura, era difícil? Era, mas às vezes a gente opta por comprar somente o mais A senhora grosso. chegou a ter necessidade de comida em casa? Cheguei e quem me ajudava eram os meus vizinhos. Eles me ajudavam, eles faziam às vezes comida a mais em casa e mandavam para mim, para os meus filhos. Porque dizer assim, mas tem um benefício.
Tem benefício do governo? Tem, mas às vezes é uma pura ilusão dizer que aquilo ali vai suprir tudo. Não vai, porque a gente tem que saber dividir para os remédios, no caso de alguém adoecer, no caso ou de uma suprimenção de alimento, ou até mesmo roupa. Eu mesmo, quando eu cheguei aqui em Araguaína, dependendo das condições que eu estava, que eu consegui esse barraquinho, eu já estava com quase uns 4 anos com as mesmas roupas, e sempre repetindo. E as pessoas, não, então não tem condição de comprar roupa? Não tem como comprar roupa, porque você tem que abrir mão daquele dinheiro para uma necessidade maior. Você não sabe a qual momento a sua criança vai adoecer. Então você tem que ter aquilo E ali. a senhora viu o tanto de roupa que tem no bazar lá? Vi, maravilhosos, maravilhoso. E Peguei, pegou com muito alguns? amor, peguei cada um. Quando falaram assim, você tem direito a tanto. Ai, eu pensava em mim, pensava nos meus filhos. Poder vestir roupa nova que não era repetitivo foi gratificante demais. E sem falar na alimentação, maravilhosa. Quando o bispo te convidou para você vir, você ficou à vontade? Fiquei, muita vontade. Tô em casa, tô com esse. Tudo isso aqui é verdade. De verdade. Tudo é verdade. E foi um carinho, igual eu tô falando, eu peguei com todos. Um carinho, um amor com a Asla. A Asla, então, também. Principalmente porque ela tá fazendo agora esses cursos pra lá, pro Deus é Fiel. Os meninos, de vez em E quando. quais foram os cursos que a senhora fez? Os meus foram manicure e pedicure, sobrancelha, sabão na área da limpeza e teve um outro lá. Gastronomia, né? Estrogonomia, né? Gastronomia. Gastronomia, isso. Então a senhora sabe fazer um sabão? Sei. É? Sei, o líquido, então, foi mais É? prático que eu peguei. E a senhora trabalha hoje em quê? Hoje eu trabalho na área de manicure e pedicure, que eu aprendi na casa. Uau! Eu não posso pegar assim direto, mas eu tenho vários clientes, às vezes em finais de semana, às vezes no meio da semana, porque não dá para pegar uma semana diretamente. Mas é um bico maravilhoso que eu aprendi. E me sinto orgulhosa por ter ido, não ter perdido a oportunidade. Como o pastor me falou, não vou mentir, teve uma necessidade que eu passei quando eu quebrei o braço. Eu fraturei o braço por um acidente. E aí, na hora, eu não vou mentir que eu parei um instante e falei, meu Deus, eu vou desistir. Eu tava tão pertinho e por conta disso eu vou desistir. Mas aí depois eu olhei lá atrás e falei assim, meu Deus, por que eu iria falar isso pra mim mesmo? Sendo que eu cheguei até aqui, eu poderia chegar até o final. E você nunca me desamparou, você mandou pessoas. E outra que, se eu fosse pagar para tentar aprender, ia sair um absurdo. Então, eu vou agarrar essa oportunidade com vontade. Então, chegou um momento que eu peguei o meu bebezinho, quando chegava os dias do curso, que era final de semana, dia de sábado, botava o menorzinho na bicicletinha, que tem uma cadeirinha na frente, e a outra atrás. Com um braço só. Com um braço só e descia aquela com o João Lima, mas eu ia estar no meu curso. E ainda a gente chegava, igual o pastor falou, eu era a primeira ainda, porque eu saía bem cedo para mim não perder. Eu não queria perder aquela oportunidade. Porque é igual diz uma frase, a oportunidade só vem uma vez. Caiba você ou não agarrar ela. Uau. E eu decidi agarrar a minha. Uau, Ian. Meu Deus, você é o resultado daquilo que nós sonhamos. Como você fala bem, como você sabe se portar. Hoje você se sente digna, né? Muito. Muito De sentar gratificante. aqui conosco, de falar da sua história. E falo, eu não falo não só aqui. Não é porque nós estamos só aqui. Eu dou, praticamente, eu falo como eu dou testemunho de quanto que, em primeiro lugar, igual eu falei, Deus ampara a gente. Mas também Ele manda pessoas para nos ajudar cada vez mais. Gente, que coisa poderosa é isso que a gente fala. Aqui vidas importam, vidas valem mais que coisas. Portanto, você que nos ajuda aí com essa casa social, depois eu quero que o bispo fale aí como a gente faz para doar, né? A casa social, ela não entrega apenas ajuda, ela entrega dignidade, ela entrega esperança, ela entrega recomeços. Você recomeçou, Iá, né? E aqui, isso aqui não é teoria, gente. Isso aqui é vida real. Ninguém pagou para essa mulher vir aqui. Entendeu? É exatamente isso que a gente faz. Nós não temos intenção nenhuma de nos candidatar à política. Não quer dizer que
um candidato à política seja coisa do mal, não é isso. Mas é porque nós não queremos misturar as coisas. Uns são levantados para ser deputados, criar emendas, presidir, outros são chamados para cuidar de vidas, criar ferramentas para ajudar pessoas. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Nossa, a gente se emociona, né? Muito. Eu queria deixar para você as suas considerações finais, seu agradecimento. Você pode falar seus conselhos. Aquela câmera é sua, você pode olhar para lá e... O que eu, por experiência minha e tudo mais, eu só tenho a agradecer vocês, muito. E as pessoas que estão ajudando essa casa, a Casa Ágrope, que continue, porque é um amor que vocês estão levando para a gente. É um acolhimento muito grande, é igual o pastor Rocha falou, as crianças se emocionam mesmo de verdade. Os meus até hoje são apaixonados por eles. Eu sei que, na minha parte, a gente já passou, mas nós construímos ali uma família, grandes amigos, né, pastor? É verdade. Grandes amigos, e sabemos que podemos contar com eles no futuro mais para frente. Seja com outras famílias, assim como eu passei, outras famílias vão passar, e vão poder contar com essa ajuda, contar com todos da Casa Ágrope, e principalmente com esse amor, com esse afeto, porque vocês não chegam até a gente, não ficam com medo, vocês chegam na gente e abraçam com amor, e a gente sente aquele abraço. Às vezes uma mãe precisa de um abraço, não precisa de palavras. A gente precisa somente de que alguém diz assim, eu tô aqui, e te abraça e diz que tô aqui com você. É isso que a gente precisa, nós não precisamos da ajuda, precisamos, mas o que vocês fazem, o trabalho que vocês fazem é maravilhoso e é lindo, porque vocês acolhem a gente como família. Eu não vejo assim que foi um desprezo, não, eu vejo que foi amor, foi um acolhimento, e isso me emociona muito, porque eu mesmo, por experiência, me apaixonei de estar na casa. Muito, e meus filhos também, porque no dia que o pastor fez o convite, esses meninos quase choram de emoção em saber que ia voltar lá e ver aquelas pessoas que acolheram eles no passado, que foram uma dificuldade para eles no passado, mas hoje para eles são esperança, de saber que ali tem gente que vai olhar para você com amor, com carinho, e que vai te acolher de alguma forma, não importa a necessidade, mas vai te acolher. E foi isso que aconteceu para mim, foi um grande acolhimento. E quem estiver nos assistindo e puder acolher a Casa Ágrope, é uma coisa que vocês estão fazendo com amor. Não façam por uma obrigação, não façam aquilo com amor, sabendo que outra pessoa vai receber aquilo ali, sabe, sentindo o seu carinho, igual eu senti na casa, muito carinho. E é isso, fico meus agradecimentos a todos, principalmente da Casa Ágrope também. E eu sei que meus filhos iam amar estar aqui, mas ia ficar só no pé desses homens, gente, não é mentira, porque eles amam esses homens, porque acolheram eles com amor. E fico meus agradecimentos aqui. Muito obrigado, minha querida. Você é linda. Obrigada. Entendeu? Você é linda. Muito obrigado pela sua vida, por ter aceitado esse convite. Muito obrigado mesmo. E eu te recebo aqui como eu receberia o prefeito. Entendeu? É isso. Jesus sempre se preocupou com as relações. E você não é diferente de nenhuma dessas pessoas, como a gente. Nós somos iguais. Verdade. Tá? E eu quero te parabenizar e conte conosco sempre. Conte conosco, nós somos uma família. Verdade. Tá bom? E é assim que eu me sinto. Que Deus abençoe. Amém. Pastor Rocha, suas considerações, eu dou a sua vida. Pastor Rocha, militar chorou, militar. Pelo respaldo que você traz para esse programa, para essa entidade. Eu me sinto amparado. Pessoas como você, Jerônimo, Wilson, Monteiro e outros, né, que me asseguram, que me ajudam, que me respaldam. Eu confio em você e eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua família, sua esposa, a pastora Eliene, é um braço forte dessa casa, desse ministério, o quanto ela ama as pessoas, a sua família, seus filhos. Muito obrigado, pastor, pelo que o senhor tem feito. Amém. Assim,
a gente ouvindo a Iranã falando aqui, a gente percebe que de fato estamos no caminho certo. Estamos aí cumprindo aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, na nossa equipe, no coração de todas essas pessoas que não aparecem, mas que ajudam sobremaneira para que famílias como a família da Iranã possam ter esses momentos, possam superar essas dificuldades. Então eu fico maravilhado, fico agradecido. Eu sou o motorista da van, da casa, e às vezes aqui eu me deparo com alguns dos meus colegas militares, né? Motorista, não velho da van. Não, velho da van, não, motorista da van. E às vezes eu me deparo com algum dos colegas aí e pergunto, rapaz, o coronel agora está trabalhando de motorista de van. Eu falei, meu irmão, porque agora eu estou trabalhando para o Senhor. E todas as funções que forem necessárias que a gente possa realmente colocar isso em prática. Eu, como eu disse, tenho 10 anos que estou na reserva, né? Sou coronel do Corpo de Bombeiros, mas eu me sinto alegre e feliz de poder estar contribuindo desta forma como a gente contribui, né? A gente sabe que não sou só eu, não, muito pelo contrário, a gente sabe que há uma gama enorme de pessoas que nos ajudam para que pessoas como a família da Iranã possam sentir o que ela sentiu, passar pelo que ela passou, né? E hoje ter dignidade. E isso é o que nos fortalece, e isso é o que nos anima a continuar nessa atividade, nessa tarefa, porque a gente sabe que está trazendo bons resultados. E a gente sabe que famílias estão sendo alcançadas, como ela mesmo disse, não é só uma questão do alimento, da roupa, não, é a questão do amor. Isso nós procuramos, é uma coisa natural nossa, né, da Casa Ágape, tá levando amor para essas famílias. Esse é o maior ingrediente que nós levamos para essas famílias, é o amor. Nós realmente não fazemos de conta que estamos ali ajudando, não. Nós ajudamos realmente de coração, porque nós sentimos que precisamos fazer algo para essas pessoas que realmente não têm a quem recorrer num momento de grande dificuldade, como é o caso que a Iranã acabou de nos contar. E assim são muitas outras famílias. Eu disse aqui no princípio que nós já chegamos a atender aí mães solos com 5, 7, 8 filhos. E essa mãe via para nós disse que não sabia mais para onde olhar, para onde correr, para onde buscar ajuda para cuidar dos seus filhos. Teve uma família lá com 11 pessoas. 11 pessoas. Recentemente nós estamos lá com uma família com 8 filhos. Então, assim, para nós é uma alegria muito grande, é uma felicidade nós termos as condições de acolher essas famílias e dar a ela não só essas coisas materiais, mas assim, principalmente o amor e a dignidade. Isso para nós é grande e a gente sabe, como eu disse aqui, que não é só o Bispo Monteiro, o Pastor Rocha, não. É uma grande família de pessoas em Araguaína e fora dela que está nos ajudando. E dê um conselho para as pessoas nos ajudar mais. Eu quero dizer para você que está nos assistindo, você acabou de ouvir aqui esse testemunho dessa mãe que veio aqui de livre e espontânea vontade dizer a experiência que ela teve a oportunidade de passar na Casa Ágape Social. E isso só foi possível porque pessoas resolveram ajudar, dar um pouquinho daquilo que tem para ajudar aquelas pessoas que não têm nada naquele momento e que com certeza com o apoio pode se reerguer e pode caminhar com as suas próprias pernas. Então eu quero convidar você, empresário, ou qualquer outra pessoa, que às vezes você pensa, não posso dar nada. Pode sim. Você pode ser um voluntário e estar conosco durante as nossas ações. E só o fato de você dar um abraço nessas famílias, isso conta muito. Então coloque no seu coração. Venha participar conosco desse projeto maravilhoso. Venha ajudar famílias. E essas famílias eu posso dizer que precisam ter muita gente aqui na nossa cidade de Araguaína que precisa desse amparo, que precisa dessa ajuda. E eu tenho certeza que você pode ajudar de todas as maneiras. Financeiramente, estando presente, dando um abraço, né, dando um presente para essas crianças que se sintam assim realizadas com essa situação. Então venha você também participar conosco aqui do projeto da Casa Ágape Social. Pastorzão, a sua simplicidade, a sua humildade precede a sua honra. Continue assim, viu? Um dia perguntaram para mim, o que você faz
Eu falei assim, eu sou bombeiro. Como bombeiro? Eu falei, eu apago incêndios, né? Quantos anos você apagou incêndios, né? Na vida material. E hoje você continua apagando Continua apagando os incêndios. os incêndios, né? Das famílias que estão aí carentes nesse submundo. Obrigado, meu querido. Obrigado pela sua vida. Bispo Monteiro, depois se eu passar para o pessoal aí a forma de ajudar, como deve fazer para contribuir, para ajudar financeiramente com essa casa. E depois as suas considerações finais. Então, pessoal, já quero nas minhas considerações finais, antes, porém, eu quero falar para você que a Ágape Social ela existe porque tem pessoas que amam ajudar pessoas. A gente só pode realizar dar esperança para famílias como a família da Irainã, se você nos ajudar. Nós temos a boa vontade, temos a forma de ajudar, temos vontade de fazer, mas você precisa ser o nosso parceiro. De que forma? Nós temos o voluntariado da casa, você pode ser voluntário. Lá nós recebemos doações. Eu quero ajudar com a cesta básica, mas vocês não distribuem cesta básica. Nós recebemos, diluímos ela em produtos no mercado e aí você está ajudando do mesmo jeito. Eu quero ajudar financeiramente, ou eu quero ter o contato da casa. Eu vou passar por esse princípio, né? Porque a gente teve hoje um órgão público, aí para toda a sala que a gente visitava, apresentando a ONG, eu falava assim, olha, como é que faz para falar com vocês? O nosso telefone é 63 992 70 0019. É o Pix. Né? Então também já deixava essa deixa para que eles soubessem que é o nosso Pix. Então como é que eu faço para ajudar? A ONG está pronta para receber ajudas, emendas, de todas as formas. Inclusive, assim, hoje a gente teve, né, o ingresso nosso, depois de a gente já vinha batalhando e hoje conseguimos no CNEAS, né, que é o Conselho Nacional. Então hoje a gente está aberto para receber emendas, para a gente receber, participar de várias formas de arrecadações, mas você diz, mas eu não posso dar uma ajuda grande. Aquilo que Deus tocar no seu coração, nos ajude. Ajude, eu até quero nessa consideração final, recentemente eu fui pastor de igreja há muitos anos, e aí as pessoas chegam para mim e dizem assim, você não pensa em voltar a ser pastor de igreja? Eu falei, eu não preciso de igreja, eu sou pastor da maior igreja da cidade, que é Araguaína. A minha igreja está espalhada em todos os lugares, porque na verdade hoje eu faço trabalho social. Então, assim, me ajude na minha igreja, né, que é a Ágape Social, né? Então, hoje eu tenho ali como ministério, né, o resgate de ministério, e assim, hoje eu faço com amor, procuro me dedicar, não saiu mais toda a minha equipe. Gente, a gente tem vivido isso, unidade, comprometimento, né, dentro da Casa Ágape Social, porque também nós temos um lema, nós não preocupamos em cuidar e sarar só os outros. Quem entra e quem trabalha na Casa Social também precisa ter essa cura. Então a gente trabalha esse viés. Então você pode doar através do Pix, né, 63 992 70 0019, ou você quiser fazer uma doação física, pode ir à Casa Social, como também fazer uma visita para você conhecer o que nós estamos falando. Nós não estamos maquiando, não estamos fazendo nada disso, trazemos a realidade do nosso dia a dia. Tá aí na minha consideração final, eu quero agradecer mais uma vez por estar aqui e quero fazer um agradecimento especial a uma pessoa, né, ao homem que idealizou todo esse sonho. Esse sonho só poderia ser real hoje e eu poder participar de histórias como a da Irainã e muitas outras, de pessoas que como profissional na área da psicologia eu recebo para poder atender não só a Maria, mas diversas pessoas, casos que realmente pessoas estão em sofrimento e a gente possa ajudar porque alguém sonhou lá atrás. Então eu quero agradecer a Deus por fazer parte do projeto Ágape Social e agradecer essa pessoa, esse homem que teve esse sonho de criar um projeto lindo e maravilhoso como esse e dizer assim que está certo, essa pessoa entrou no caminho certo. É a forma de fazer com que a igreja ela seja relevante, seja forte numa cidade. Não é somente levando o alimento espiritual, né? Jesus preocupava com isso. Lendo hoje a respeito nos evangelhos,
Jesus está sentado com os discípulos e diz: mestre, tem muita gente, vamos mandar embora, porque nós não vamos dar conta de comprar comida para todo mundo. Aí Jesus: não, pode mandar todo mundo sentar, vamos alimentar, porque eu não mando ninguém, ou vou conjecturar que eu não mando ninguém vazio ou com fome para casa. Né? Então, assim, é isso. Graças a Deus por esse projeto, graças a Deus por a igreja que sonhou esse projeto, pelo líder da igreja que sonhou esse projeto, e por nos inserir nesse projeto que hoje nós nos sentimos honrados e felizes. Fique na paz, conforme a gente tem falado, seja um dos nossos patrocinadores, seja um dos voluntários. Você, Zé Monteiro, eu quero ajudar com o serviço, o meu serviço na casa, é bem-vindo. Não está aberto somente para o público da água, nós temos diversas pessoas de outras igrejas que nos ajudam no trabalho. Então tem 3 tipos de fazer missão, né? Tem. Contribuindo, Orando e também ir lá sendo voluntário na casa. Tá? Então Exatamente. Você pode fazer dessa forma. Então é isso, muito obrigado por mais uma vez estar aqui falando da Casa Social dessa vez. Obrigado, Bispo, pela sua dedicação, a sua humildade. Amém. Entendeu? Em fazer parte desse projeto, em estar levando à frente essa casa social. Muito obrigado mesmo. Que Deus lhe retribua. Amém. 1000 vezes mais. Você e toda a equipe, Pastor Rocha, toda a equipe da casa, assistente social, as nossas secretárias, nossos pastores, as pessoas que trabalham lá, né? Sim. Pastor Daniel, pastora Márcia, a SG, enfim. Josi. Inclusive, Josi é uma família que a gente assistiu na casa. Tá vendo? E agora ela é uma das nossas funcionárias. Aos voluntários, profissionais, né? Pessoal do Basal, pessoal da Casa Social, muito obrigado a todos vocês. Tá, gente? E vamos fazer o seguinte, próxima ação, vamos ver se a gente consegue captar imagens lá e fazer dessa ação aqui um episódio. Talvez o episódio 49, o próximo episódio, para a gente colocar aqui no ar. Beleza? Nós temos a equipe, pode ser feito, sim. Amém. Tranquilo. Pessoal, e mais uma vez, nossa gratidão aos nossos patrocinadores, Visão Transporte, MC Transportes, Marco Construtor e Empreendimento na cidade de Marabá, Aranet Telecom, Dr. Jairo Rocha, a Hiperfarma, a Renovar Recapage, a Lanchonete Votuca, Paulinho Motos, Império Tratores e também ao grupo Desbrava, com as revendas Ford, Hyundai e a BYD. Vocês fazem parte de tudo isso. Vocês estão ajudando a dar voz a histórias que precisam ser contadas. Se esse episódio falou com você, compartilhe com mais alguém. Envie para alguém que precisa conhecer esse trabalho. E claro, se inscreva no canal, ative lá o sininho e acompanhe a gente, tá bom? Porque aqui no Foxcast, a gente não só conversa, a gente transforma. Deus abençoe vocês e até o próximo episódio.